Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos para a explicação das páginas 145 a 147 do livro de Língua Portuguesa do terceiro ano. Eu sou a professora Vânia e hoje é dia 10 de novembro de 2020. Então, nós vamos continuar com atividades sobre aquele conto popular, O Sapo com Medo d'Água, certo? E agora é a vez de produção de texto, reconto de história, né? Ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas. Planejamento. 1. Escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. Então, olha só. O sapo engana os meninos e se salva. Onde será que você pode copiar isso aqui? Certo? Porque tem, ó, início da história, aí vem para cá. Complicação da história, aí vem para cá. Suspense na história, aí vem para cá. E o final ou desfecho da história, certo? Então, vamos ler agora outra coisa. O sapo chora e pede que o joguem no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem. Os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Então, tá meio misturado aqui, mas bem fácil. É só vocês irem olhando as imagens e aí vocês copiem essa frase se for correspondente com a imagem, tá bom? Para poder montar as partes da história. Aí vamos ver o próximo. 2. Releia os quadros preenchidos e reconte a história, seguindo as partes. Você será o narrador, por isso pode falar com suas próprias palavras o que aconteceu. Não é para reproduzir as falas dos personagens. Conte o que eles falaram. Por exemplo, em vez de "Na água eu me afogo", poderá ficar "O sapo disse que na água iria se afogar". Tá vendo a diferença quando a gente é narrador? Aqui tá pedindo só para você ir narrando a história com as suas próprias palavras. Então, você não precisa dizer exatamente o que estava escrito no texto. Você vai e não vai colocar a fala dos personagens, porque você é só narrador. Então, você, ao invés de você colocar "na água eu me afogo", você coloca "o sapo disse que na água iria se afogar", porque é você que está dizendo, tá bom? Escrita. Registre a história em um rascunho. Faça um parágrafo para cada parte da história. Revisão e reescrita. 1. Releia o que você escreveu e verifique se você fez parágrafos ao registrar a história. Há palavras cuja escrita lhe parece estranha? Se houver, tire a dúvida sobre como escrever, voltando ao texto original ou conferindo em um dicionário. Então, pessoal, aqui tem o 2 em dupla para trocar os textos, né, e fazer comparações, mas a gente não vai poder fazer isso, tá? Então, aqui, depois que vocês escreverem cada parte no quadrinho aqui, que toda história tem começo, meio e fim, encaixar cada frase dessa no seu devido lugar, conforme o desenho. Aí você vai para essa parte que você vai fazer no seu caderno. Não precisa ser numa folha de rascunho solta, não. Faça no caderno. E aqui está dizendo que você vai contar essa história olhando nesses desenhinhos e nesses quadrinhos, do jeitinho que você escreveu. E você vai escrevendo com as suas próprias palavras o que aconteceu naquela história, do seu jeitinho. Mas depois você tem que ver, fazer uma revisão, né? Se teve parágrafo
né? Para cada coisa, para cada ponto da história, para cada parte. E também, se você colocou alguma palavra estranha, você volta no texto para ver se realmente era aquilo, ou você procura no dicionário. Se não, você troca por outra, uma mais fácil de compreender, tá bom? Eu espero que vocês façam, porque praticar a escrita e reescrita é uma forma da gente ficar muito bom na hora de fazer textos, qualquer tipo de texto. E assim, a gente escreve bem, a gente fala bem e a gente lê bem quando a gente pratica isso, a leitura e a escrita, tá bom? A gente não pode fazer só uma vez, a gente tem que fazer sempre que tiver oportunidade, não deixar para lá para ficar bem craque, tá bom? Outras linguagens. Os sapos fazem parte de várias histórias. São espertos, podem se transformar em príncipes e são motivo para obras de muitos artistas. Veja, olha só, ilustração em livro. Aqui, ó, Contos de Green, o Príncipe Sapo. Gente, essa ilustração aqui é da capa de um livro sobre a versão do conto a partir dos irmãos Grimm. Mas eu já contei a história do Príncipe Sapo para vocês em outras aulas passadas, com a turma da Mônica. Eu não sei se todos conseguiram ouvir a história e ver, mas é a mesma história, muito bacana. E também vou deixar, vocês vão ver no link, uma outra versão da história com outros personagens. Não, tem o sapo, tem a princesa, mas não é a turma da Mônica. Muito bacana, contando de novo também. E olha só, por que outras linguagens? Porque você consegue transmitir aquilo que você quer de várias formas, igual esse aqui já é uma escultura em pedra. E aí a gente está comparando essas imagens, né? Isso tudo é arte, tá bom, gente? São diferentes proposições para o mesmo tema, falando do príncipe sapo, certo? E algumas dessas representações, tem essa aqui do príncipe sapo, cada uma trata de uma história, dependendo da situação. Essa escultura representa o sapo com a coroa, provavelmente fazendo referência ao conto, né? E aí, nessa outra página, tem a artista plástica, o nome dela é Rebecca Campbell, fez a sua leitura do Príncipe Sapo. Ela apresenta dois elementos do conto. Não sei quem viu a história que eu contei. Tem a coroa do sapo e a bola da princesa. Mas se vocês não ouviram a história, já vai ter no link para ver de novo, tá bom? Olha só, aqui é assim: Não julgue o livro pela capa, de Rebecca Campbell, 2016. Óleo sobre linho. E aí tem aqui as medidas, coleção particular. E esse outro aqui, ó, é do cordialista brasileiro J. Borges. Ele também fez sua xilogravura. O que é xilogravura, Provânia? É uma figura impressa na madeira. E ele fez isso aqui para ilustrar o conto também, com um sapo de coroa e bigode. Nem parece coroa direito, né? Parece uns chifrinhos, mas é o jeito dele fazer arte. É o jeito que ele desenha na madeira. E é isso, olha só. Príncipe Sapo, de J. Borges, 2009. Xilogravura em papel. Aqui tá falando em papel, né? Mas geralmente eles fazem em madeira, tá bom? Olha só, qual das imagens mais chamou a sua atenção e por quê? Muito bacana essas imagens, né? Na maioria dessas imagens, o sapo é o príncipe. Observe que
Em quase todas as obras, o sapo tem uma coroa, né? Porque sempre a história fala que ele é um príncipe que precisa receber um beijo para voltar a ser homem, porque foi feito um encanto ruim, né? Nele. Tem toda uma história, né? Aí aqui ó, a proposta. Que tal procurar a história O Príncipe Sapo para conhecer mais sobre esse príncipe? E aí é o que eu falo para vocês. Eu vou deixar lá no link e vocês assistem. Vocês podem assistir, mas eu já contei essa história na versão da Turma da Mônica de Maurício de Souza, tá bom? Porque tem várias pessoas recontaram, vários autores, cada um da sua forma, mas não pode perder a essência da história, que são as partes importantes, tá bom? Mas não deixem de ver. Língua, usos e reflexão. Língua falada e língua escrita. Olha aqui o sapinho segurando um papelzinho escrito d'água, nágua. Exercício 1. Releia as expressões destacadas. É o sapo com medo d'água. Nágua eu me afogo. Letra A. O sinal destacado tem o nome de apóstrofo. Você sabe para que serve o apóstrofo? Aí você diz, né? Não tem linha aqui, você vai só dizer se sim, se sabe ou se não, certo? Mas você vai ver lá nas minhas explicações no link o que é isso e aqui já vem explicando também mais ou menos, ó. Letra B. Leia em voz alta as expressões e observe a diferença. Medo de água. Tá vendo aqui tem um apóstrofo aqui, ó, ele tá de rosa. Eu fiz até uma setinha vermelha para mostrar ele aqui, porque a setinha verde está mostrando que a palavra mudou, que sumiu a letra E. Olha, medo de água, ficou medo d'água. Aqui, ó, na água eu me afogo, ficou nágua eu me afogo, porque sumiu a letrinha A aqui do na e veio o apóstrofo aqui, ó, pertinho da setinha vermelha, tá vendo? Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Então, vocês vão falar sobre som para mim. A pergunta aqui, ó, a resposta que vocês precisam me dar é sobre som, tá bom? E aí vocês podem colocar que a letrinha some, a vogal, certo? E aí vocês escrevam aí do jeitinho que vocês entenderam. E aí eu volto amanhã para nossa correção. Fiquem bem. Um beijo.